E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Nosso Deus seja louvado, louvado seja Deus. Hoje é dia 12 de abril de 2014. Deus me trouxe uma palavra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze disto primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, Deus Santo, Criador, Deus da sabedoria, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, agindo Deus, quem impedirá? Não há conselho e nem sabedoria contra ti, meu Pai. Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus de Israel, abra as nossas mentes e nos ensina pela tua palavra como devemos andar. E abençoa cada um que está ouvindo a tua palavra, meu Pai. Que ela vá e produza o resultado, meu Deus, pelo qual ela foi enviada. Porque a tua palavra não volta vazia, meu Pai, mas prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada. Abençoa e converte as almas que estão ouvindo a tua palavra para o Senhor Jesus Cristo. E abençoa cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Elias, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para levar a palavra, um homem para representar o próprio Deus aqui na terra, na época. Como Jesus Cristo habitava, o Senhor Jesus habitava no céu, nesta época, tinha que ter os profetas aqui na terra, tinha que ter também sacerdote, para ter acesso a Deus. Naquele tempo o véu ainda não tinha sido rasgado, era o tempo da lei, então tinha que ter sacerdote, profeta, havia intercessor, intermediário, para chegar até a Deus. Hoje nós temos, pela graça de Deus, o acesso a Deus direto por Jesus Cristo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós podemos entrar no nosso quarto, como disse o Mestre Jesus Cristo, fechar a porta e orarás ao Pai em secreto, e Deus que vê em secreto nos recompensará.
Hoje nós temos acesso ao Pai pela graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso advogado e intercessor. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo era difícil, o homem não tinha como falar com Deus senão por meio de profetas ou sacerdote. E Elias era um homem de Deus. E a palavra de Deus andava na boca de Elias, servo de Deus. E Deus deu ordem para Elias. E diz aqui no versículo 17: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Acabe era rei. E Elias disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para Elias dizer nessa autoridade, como ele disse aqui logo no começo, perante cuja face estou. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias andava com Deus. Elias caminhava com Deus nesta terra. Estava continuamente na presença de Deus. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós. Um homem sujeito às mesmas paixões. Fraco como todos nós seres humanos. Mas Elias não saía da presença de Deus. Força de Elias era o próprio Deus. Os passos de Elias eram dirigidos por Deus. Aonde Elias ia era a direção de Deus. Tudo na vida de Elias estava na direção de Deus. E Elias disse ousadamente a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para um homem dizer nessa, vamos dizer assim, nos tempos de hoje, nessa arrogância, nós poderíamos falar assim, mas eu te digo, na autoridade do Espírito Santo, Elias disse a Acabe: segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho, não vai ter nada. Por causa da arrogância do homem, por causa da soberba do homem, Deus executa a sua justiça. Deus abate o homem. Abate. E Deus deu esta palavra a Elias. Deus deu a autoridade para Elias falar assim com Acabe. Acabe era esposo de Jezabel. E Jezabel é uma mulher terrível. Uma mulher muito má. E aqui Elias deu essa palavra. Que Deus não ia mandar chuva nem orvalho, mas nem uma gota de água. E houve 3 anos e meio de fome na terra. Porque Deus decretou esta justiça. Por causa do homem. Por causa do pecado do homem na terra. E Deus determinou tudo isso. No versículo 2 diz: Depois veio a ele a palavra do Senhor. Depois que Elias deu essa palavra a Acabe, deu essa sentença, este decreto vindo da parte de Deus, Deus mandou novamente a palavra para Elias. Naquele tempo a palavra de Deus vinha por meio dos anjos. Lá em Hebreus diz que antigamente falava aos pais pelos profetas por meio dos anjos. E nestes últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro, pelo que também criou todas as coisas. Antigamente falava-se por meio de anjos. E hoje Deus fala conosco pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus. E aí Deus enviou o seu anjo novamente, no versículo 2, e veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui. Elias, sai daqui porque a coisa vai ferver. Sai daqui porque o caldo vai engrossar, Elias. Não fica mais aqui não. É quando João Batista também deu aquele decreto para Herodes, né? Herodes, não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão. Esta mulher não é mulher para ser sua, é sua cunhada.
e você está tendo ela por mulher. E o João Batista deu essa sentença para o rei Herodes. E no final ele acabou perdendo a sua cabeça. Quando nós falamos a verdade, nós não vamos atrair coisas boas. Nós vamos atrair perseguições. Perseguições. Diz a palavra de Deus que aqueles que querem viver piedosamente, seguindo a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Serão perseguidos como foi Elias, como vivia o profeta Micaías, preso também. E ele disse aqui para Elias: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. Foi quando o rei Herodes também ficou endoidecido, enciumado por causa de Jesus Cristo, o menino Jesus. Mandou que matasse todos os primogênitos, todas as crianças de 2 anos para baixo. E foi um monte de jorrou sangue em Jerusalém. As mães choraram. Cumpriu aquela profecia lá de Isaías. Houve o clamor na cidade, o desespero, a dor de perder seus filhos. E Deus apareceu em sonho a José e direcionou, disse para que José fugisse para o Egito, para também se cumprir a profecia que diz: do Egito te tirei. E Deus apareceu em sonho a José e mandou que eles fossem para o Egito. Determinado tempo eles ficaram no Egito. Depois de um tempo o rei Herodes morreu. E aí Deus mandou que voltassem para Jerusalém, mas ele ficou meio receoso de ir para Jerusalém e foram morar nos meados da Galileia, lá na região da Galileia. Assim foi Deus que ordenou também a Elias, o profeta. Elias deu esse decreto que não ia ter chuva na terra, segundo a sua palavra, 3 anos e meio sem chuva, escasso. E nesse tempo até o esterco de cavalo era caro, muito caro. Não tinha nem o que comer, a fome na terra foi terrível. Até os reis foram envergonhados, todos os povos foram envergonhados por causa da fome, por ser grande na terra, 3 anos e meio. Mas Deus não desamparou o seu servo Elias. Ele foi lá, ele foi morar um tempo ali, junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. No versículo 4 diz: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus não desamparou o seu servo, guardou. Ele escondeu debaixo das suas asas, estará seguro, Salmo 91. E Deus guardou Elias e sustentou Elias pelos corvos. E que interessante aqui que diz que no versículo 5 diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E que interessante que eles traziam alimento para Elias, os corvos, urubus, traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. 2 porções diárias, de manhã e à noite. Deus sustentou Elias usando os corvos. Usando os corvos. Quem quer imaginar que os corvos iam trazer pão e carne para Elias? Mas Deus faz todas as coisas como lhe apraz. Quando o povo de Israel estava com fome, querendo carne, Deus soprou um vento oriental no mar e fez com que as aves voassem até lá, até os arraiais. E Deus fez chover codornizes dos céus. Deus alimentou aquele povo com carnes. Deus não queria dar carne para eles. Deus sustentou o povo somente com maná. Mas como eles queriam tanta carne, aí Deus fez tudo isso aí. Mas era um povo infelizmente ingrato com as coisas que o santo Deus fazia, nosso Deus eterno. Muitas vezes nós erramos,
Muitas vezes nós reclamamos da nossa situação. Às vezes, por uma situação pequena, a gente se desespera. Uma situação pequena. É nessa hora que Deus está provando a gente, para ver o que está no nosso coração, para nos ensinar que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O dinheiro não é tudo, meu ouvinte. O dinheiro apenas nós usamos ele para nos suprir as nossas necessidades. Nós não podemos nos apegar nas riquezas, no dinheiro, nas coisas materiais desta vida. Não se desesperar, ainda que você estiver passando por provas na sua vida. Saiba de uma coisa, como Deus usou os corvos para alimentar Elias, Ele vai usar também as pessoas que ainda nem são crentes, pessoas do mundo para te sustentar. Ele vai mostrar para você que Ele está na tua vida, como Ele tem mostrado já. Só do fato de você estar vivo, só do fato de você estar respirando, Deus está na tua vida. Não deixará vacilar o seu pé aquele que te guarda. E Deus vai usar os corvos para te sustentar, como Ele fez com Elias. Mas você deve estar na casa de Deus. Você deve estar na presença de Deus. Observa uma coisa aqui no versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro. O ribeiro é um rio. Jesus disse que Ele é água viva. E você deve estar na fonte. Você deve estar ligado no Senhor Jesus. Você deve beber da água viva. A água também representa a palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se alimente da palavra de Deus. Esteja na tua posição que Deus vai te abrir os olhos. Deus vai te iluminar pela palavra de Deus. Ela é o rio. Ela é o rio das águas vivas. É a palavra de Deus. É ela que vai te abrir os olhos. É a palavra de Deus que vai te sustentar, que vai matar a sua sede. É a palavra de Deus que vai te colocar de pé. Elias não se desesperou. Elias cumpriu a voz de Deus. Quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus é conosco, Ele nos abençoa, Ele nos dirige pelo Teu Santo e Bom Espírito. Deus dá a direção exata nas nossas vidas. Quando estamos na vontade de Deus, Ele nos guia e nos orienta. E Deus alimentou Elias usando os corvos para sustentá-lo. Elias não pereceu de fome. E a terra havia fome na terra 3 anos e meio. E Elias ficou um tempo ali se alimentando até que o rio secou. Quando o rio secou, ele foi embora dali. Mas ele tinha que ficar na sua posição como Deus determinou. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Ela prospera pela qual aquilo que ela foi enviada para nos suprir. É a palavra de Deus que vai te sustentar. É a palavra de Deus que vai te dar a saída nas suas vidas. É a palavra de Deus. Não deixe de lado a sua Bíblia. Não deixe ela empoeirada na estante no Salmo 91. Mas coma desta palavra. Se alimente do pão diário todos os dias da sua vida. Leia as Escrituras, peça que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te dê a direção. E o Senhor vai te dar a vitória. E Elias estava ali diante do ribeiro de Carite. E os corvos traziam para ele pão e carne. Pão e carne, Elias foi alimentado. Deus supriu as necessidades de Elias. Elias não foi desamparado por Deus, mas o próprio Deus cuidou de Elias. Jesus disse que os pássaros não valem mais do que nós. E se Deus tem cuidado dos pássaros que estão nos céus, quanto mais nós, homens de pouca fé. Não podemos viver ansiosos nesta vida, mas crer
que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. E Deus, Ele usa quem Ele quer para abençoar os seus servos, para abençoar o seu povo aqui na terra. Deus não desampara ninguém. Ele não desampara aqueles que buscam a Ele. Ele supriu as necessidades de Elias. Elias não teve que correr atrás do pão. Elias não teve que correr atrás das carnes, porque o próprio Deus estava alimentando Elias. Porque Elias tinha deixado tudo para servir a Deus. Elias estava buscando em primeiro lugar o próprio Deus. Ele sabia que em Deus estava tudo, as saídas da vida, tudo está em Deus. Tudo está no Pai da glória. Tudo está no Senhor Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida, é a água viva. Jesus é tudo em nossa vida. E Elias sabia que de Deus ele podia esperar todas as coisas, todas as suas necessidades supridas pelo próprio Deus. E Deus alimentou Elias usando os corvos. E trazia um pão e carne pela manhã. E também à tarde, à noite, pão e carne. E bebia do ribeiro. Elias era alimentado pelo ribeiro também. O ribeiro é as águas vivas. O ribeiro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te iluminar. É a palavra de Deus que vai te fortalecer. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, diz lá no Salmo 119, versículo 105. Meu ouvinte, é a palavra de Deus que vai te libertar. É a palavra de Deus que vai te dar a direção nessa situação que você sofre na sua vida. Talvez você viva numa situação enrolada, sem saída, não para em emprego, não consegue se libertar de um vício. É a palavra de Deus que vai te libertar. É a palavra de Deus, é o ribeiro. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo próprio dá os seus frutos, e cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Mas naquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E Elias teve tanto tempo na presença de Deus. Imagina, Elias andava com Deus. Lembro também de Enoque, como diz a palavra de Deus, que Enoque andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. Deus tomou Enoque para si. Enoque não morreu. Enoque foi arrebatado ao céu. Deus tomou Enoque para si. E você vê o fim de Elias também? Elias foi arrebatado ao céu. Ele subiu no redemoinho. Elias subiu no redemoinho, em vida, para o céu. Deus levou Elias, porque Elias andava com Deus. Elias tinha prazer de caminhar com Deus. Elias era fiel a Deus. Sabe o que Deus quer de você? Ele quer a sua fidelidade. Ele quer que você seja fiel a Ele no pouco. Sobre o muito Ele te colocará. Seja fiel a Deus em tudo. Deus, Ele quer uma palavra chamada fidelidade. Seja fiel a Deus, que Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Não se desespere por causa do pão. Não se desespere por causa das suas dívidas. Se você está na posição, se você está servindo a Deus, se você está na casa do Pai, não se desespere. Ainda que você passe por lutas, a saída Deus vai dar na sua vida. Deus vai te dar o escape. Durante 3 anos e meio houve seca na terra. Não havia chuva nem orvalho, mas Deus alimentou os servos dele. Deus alimentou a Elias. Deus alimentou a viúva de Sarepta. Deus é fiel. Ele quer que você seja fiel com Ele.
e Ele vai mostrar o seu favor a você. Deus vai estender o seu braço na sua vida e vai prover as suas necessidades. Ele vai suprir as tuas necessidades, ainda que Ele tenha que usar um corvo de fora, ainda que Ele tenha que usar uma pessoa de fora na sua vida, que nem crente é, que nem servo de Deus é. Mas Ele vai mostrar o seu amor por ti, suprindo as tuas necessidades. Ela vai vir sobre a sua vida. Se você estiver servindo a Deus, se você estiver amando a Deus, Ele não vai te desamparar. Ele vai enviar o socorro. Ele vai enviar os corvos para te suprir. Pode ter certeza disso. Elias foi suprido por Deus. As necessidades de Elias, Deus supriu. Deus deu a água para Elias. Deus deu o pão e a carne para Elias. Deus supriu as necessidades dele. Elias andava com Deus. Elias tinha prazer de estar com Deus, com Jesus. Oh, meu ouvinte, tenha prazer de servir a Deus. Não sirva a Deus somente por causa dos bens materiais. Não sirva a Deus por causa do pão. Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos, porque muitos já não andavam com Jesus, porque andavam com Jesus somente por causa do pão que ele multiplicara. Mas Jesus disse para os discípulos, e vós também, porque eles reclamaram, dura este discurso, quem poderá ouvir? E Jesus disse para os seus discípulos, e vós também, vão me deixar? E Pedro disse, Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o pão da vida, meu ouvinte. É Ele que vai prover todas as coisas na sua vida. Não sirva a Deus por causa de coisas materiais. Não faça barganha com Deus. Não tenta comprar Deus com o seu dinheiro. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se compra por nada nesta terra, nem por dinheiro, nem por qualquer coisa material. Mas o que Deus quer é o teu coração. O que Deus quer é a tua fidelidade para com Ele. Ele quer ser adorado, meu ouvinte. Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Deus quer ser adorado. Não importa se hoje você passa pela miséria, não importa se hoje você sofre sem ter o que comer na sua casa. Talvez você abra o seu armário, não tem nada para você comer, apenas um pacote de sal. Mas saiba de uma coisa, que do pouco Deus faz vir o muito. Deus transforma como Ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Sobrou 12 cestos cheios. Deus, Ele suprirá as tuas necessidades. Mas saiba de uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus quer que você leia a sua santa palavra todos os dias da sua vida. Deus quer que você medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não troque a salvação por nada desta vida. Não troque a salvação por coisas ilícitas, por dinheiro sujo, por nada que te ofereça na tua vida. Diga, vai de ré, Satanás. Que o diabo ofereceu para Jesus também todos os reinos deste mundo. Não troque a sua salvação por nada que o inimigo te ofereça. Não troque por nada. Diga, vai de ré, Satanás. Sirva a Deus, ainda que no pouco, mas Deus vai suprir as tuas necessidades. Olha, eu te digo uma coisa, o inimigo, eu não sei se está no livro de Ezequiel, Isaías, diz que ele era cercado com o comércio. Era Lucifer, né? Satanás, o inimigo, o adversário, o opositor. Ele era cercado com pedras preciosas. Ele se vestia de coisas belíssimas, de todo o comércio que Deus tinha dado para ele lá no céu. Deus deu toda a riqueza para o diabo. Ele era um querubim ungido. Diz que ele era muito bonito, muito inteligente, cheio de sabedoria. Só que o seu coração se corrompeu, meu ouvinte. A riqueza, a soberba, corrompeu. Ele queria, no pensamento dele, ele dizia que ia colocar o trono dele, a cadeira dele, acima do trono de Deus. E Deus o expulsou do céu para a terra. E ele está condenado. O que eu aprendo aqui, meu ouvinte? Que o dinheiro, a soberba,
as coisas assim desse mundo, elas facilmente corrompem a mente da pessoa. O apóstolo Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e muitas concupiscências e vieram até naufragar na fé. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Se você meditar nas 2 cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver quanta gente se desviaram por causa de dinheiro, por causa de más conversações e entre outras as coisas também, contendas, discussões. Então essas coisas corrompem. E o que o inimigo quer é levar você para o inferno, porque ele já está condenado. É como um bandido que matou um monte de gente e para ele não importa se ele matar mais um, é mais um somente. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Guarde a tua coroa. Guarde a tua coroa. A sua vida é preciosa. A nossa vida na terra aqui é uma só. Fique na posição de um servo de Deus, servindo a Deus, ainda que hoje no aperto. O dinheiro não é tudo nessa vida. Talvez hoje você não tenha um chinelo para pôr no seu pé. Mas saiba de uma coisa, Deus proverá. Ele vai usar os corvos para te sustentar, como ele sustentou Elias. Ele vai usar os corvos. Ele vai usar as pessoas que nem são servos de Deus para te alimentar, como ele usou dos corvos para alimentar Elias. E Elias foi suprido com o pão, com a carne e com a água. E aqui no versículo 7 diz assim: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Elias foi alimentado por aquele ribeiro, até o dia que o ribeiro se secou. Talvez hoje você está passando por uma profissão, um trabalho meio escasso, a porta meio fechada, um serviço meio instável. Mas ainda que ele venha a se secar, ele vai abrir uma outra porta na sua vida. Deus vai te dar o escape, porque o rio se secou, mas Deus já enviou Elias para um outro lugar que você vai acompanhar aqui. Elias ficou um tempo ali no rio, no ribeiro. Ele ficou um tempo ali sendo alimentado pelos corvos. E a palavra de Deus diz que é um tempo determinado para todas as coisas. É Deus que está te guiando. É Deus que guiou Elias. Deus guiou Elias. Ele vai guiar você também. Ele vai te dar a saída. Não se desespere na sua vida. A saída Deus vai prover para você também. E aqui o rio tinha secado. Secou, não tinha mais água para Elias beber, porque não tinha chuva na terra. No versículo 8 diz: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é a de Sidom, e habita ali, e habita ali. Elias tinha que morar naquela cidade. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E essa mulher nem sabia. Interessante, né? Deus ordenou que essa mulher sustente Elias. E a própria mulher não sabia disso. Você entender isso? Se você ler aqui, você vai compreender que a mulher não sabia. Vamos continuar lendo aqui. Levanta-te, pois, e vai a Sarepta, que é a de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Estava morrendo de fome Elias. Estava com sede e com fome. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E aqui diz também, no versículo 15, foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Eu observo aqui que primeiro aquela mulher atendeu à vontade de Deus por meio de Elias. Ela creu na palavra do profeta. Ela creu em Deus. Ela fez a sua parte de todo o seu coração para Deus, como aquela mulher, aquela viúva, que só tinha a viúva pobre, a oferta da viúva pobre, que só tinha uma moedinha e lançou num gasofilácio. Ela deu de todo o seu coração, ela creu que Deus ia suprir as suas necessidades. Ou seja, ela atendeu à vontade de Deus. Ela obedeceu à voz de Deus pela boca de Elias, profeta. E Deus supriu a necessidade daquela mulher que não sabia que Deus já tinha ordenado que ela desse de comer a Elias. Essa mulher não sabia disso. E Deus já estava usando aquela mulher não somente para suprir a necessidade de Elias, mas também a sua necessidade. Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele abençoa quem ele quer. Todas as coisas estão no controle de Deus. E é ele que faz tudo o que lhe apraz. É Deus que determina todas as coisas em nossas vidas. Como Tiago disse, para nós não dizermos que amanhã faremos isso ou aquilo, mas ele disse, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. O amanhã não pertence a nós, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. O amanhã pertence somente a Deus. O servo e a serva de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. E é Deus que nos direciona, e é Deus quem nos supre todas as nossas necessidades. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós estamos de passagem neste mundo aqui. E Deus quer nos usar aqui nessa terra para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, para abençoar aquele que está em necessidade. E quando aquela mulher deu para Elias o bolo, fez primeiro para ele, ela não se preocupou somente consigo nem com seu filho, mas ela creu que Deus ia transformar a sua vida. Ela deu aquela oferta de todo o seu coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus de todo o nosso coração, crendo que Deus vai transformar as nossas vidas, Ele transforma. Ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Talvez você não tenha força para mudar as suas atitudes. Talvez você não tenha força mais para trabalhar, está desanimado, cansado, abatido. Mas entrega nas mãos de Deus. E confia no Senhor. Que Ele vai dar uma saída na sua vida. Ele vai dar uma saída na sua vida. Não fique triste hoje. Talvez hoje você não tenha nenhuma nota de R$2 na sua carteira, ou nenhuma moeda de R$1 ou de 10 centavos. Mas saiba que Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, Ele vai suprir as nossas necessidades quando nós andarmos com Ele todos os dias. Ele não deixa perecer o justo. Davi dizia, fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo tem um tempo na nossa vida de passar pelo deserto, de passar pelas provações. Muitas vezes, como quando fazemos a vontade de Deus, passamos por provações, por perseguições. Passamos em nossa casa sem ter nada, somente uma botija de azeite e um pouco de farinha na nossa casa. E não temos quase nada para nos sustentar. Mas Deus vê a tua situação. Deus vê a sua necessidade. Ele vê o que você está passando na tua vida. E Ele vai suprir as tuas necessidades. Porque Jesus te ama. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não desanime. Essa luta vai passar na tua vida.
como passou para Elias e para a viúva de Sarepta. Ela achou que ia morrer, ela achou que seu filho também ia morrer, mas ela estava lá apanhando lenha, ela não desistiu. Gideão também não desistiu, ele continuou a malhar trigo no lagar. Ainda que os midianitas e amalequitas destruíram tudo que eles plantavam, Gideão não desistiu de malhar. Não desista de trabalhar, meu ouvinte. Não desista de orar, de clamar a Deus, que no tempo de Deus Ele enviará o socorro na tua vida, como Ele enviou também para essa viúva de Sarepta. E ela foi lá colher, ela foi pegar as lenhas, ela foi atrás, ela lutou, ela buscou, como aquela mulher sirofenícia, e dizia para Jesus que aquela mulher não fazia nem parte do povo de Deus, porque Jesus veio para pregar para os judeus, ele não veio para os gentios. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios, e aquela mulher ela era estranha, e ela disse: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus disse para aquela mulher: não é lícito lançar o pão dos donos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher se humilhou diante do rei Jesus. E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher se humilhou diante do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus libertou a filha dela que estava endemoniada. Não era o tempo daquela mulher, da sua criança, sua filha ser curada. Mas aquela mulher não desistiu. Ela insistiu, ela buscou. Ela buscou o Senhor Jesus, que pode mudar a sua vida. Não tenha vergonha, meu ouvinte, de se humilhar diante do Senhor Jesus, não. Nós não somos nada. Olha para você mesmo. Olha para suas mãos de carne. Olha para você. Quem somos nós? Vamos ter vergonha de se humilhar diante do Senhor Jesus? Ele conhece toda a tua estrutura. Foi Ele que te criou. Sabe por que às vezes a gente tem assim, certa vergonha de se humilharmos diante do Senhor? Porque às vezes a gente pensa que é alguma coisa e nós não somos nada. Nós somos apenas carne. Carne, meu ouvinte. Olha para o espelho. Olha para si mesmo. Para um tempo e olha para você mesmo. E você vai ver que você é apenas carne. Nós somos apenas carne, mais nada. Nada. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Seja humilde. Para nós entrarmos no reino de Deus, que é invisível, para nós conseguirmos as bênçãos de Deus, é através da humildade, é através da fidelidade com Deus, é andar com o Senhor como Elias andou, como Enoque andou, como o apóstolo Paulo. Temos que andar com o Senhor, temos que ser humildes. O reino de Deus é com humildade que se entra. É como uma criança. Jesus falou: quem não for como uma criança como essas aqui, não pode ver o reino dos céus. Temos que se despir, meu amado e minha amada, se despir de toda a nossa arrogância, de toda a nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso eu, e ser humilde, porque as coisas de Deus não são como nós vemos aqui na terra. Porque Isaías, quando viu o rei na sua formosura, quando Isaías viu o Senhor Jesus, ele disse bem claro, lá em Isaías capítulo 6, ai de mim que vou perecer, os meus olhos viram o rei na sua formosura. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí um anjo veio do céu, pegou uma brasa do altar e tocou na boca de Isaías, e foi perdoado o seu pecado. Uma coisa pequena, entre aspas, para nós, né? Uma coisa pequena, mas para Deus é um grande pecado. Para Deus é pecado. Não tem pecado pequeno nem grande. Tem as consequências maiores de cada pecado. Mas todo tipo de pecado é pecado para Deus. O padrão de Deus é muito elevado. Então temos que ser humildes, temos que deixar de lado toda a nossa soberba, arrogância, e sermos humildes, como essa mulher sirofenícia foi, como essa viúva de Sarepta também. Se humilhou, e Deus não deixou eles padecer de fome. E Deus fez uma obra grandiosa na vida deles, na vida dessa viúva de Sarepta, na vida de Elias, que andava com Deus.
Para nós termos as bênçãos de Deus, nós temos que andar com Ele. Temos que amar a Deus, que é um mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Temos que ter amor a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo. Deus, ele procura os fiéis da terra para que possam habitar com Ele, para que possam caminhar com Ele. É viver, tem que ter renúncias, tem que abrir mão de coisas deste mundo para poder agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus e agradar ao mundo. Não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus para agradá-lo, ou serviremos o mundo. Não tem como. E aqui diz que Deus supriu as necessidades da viúva de Sarepta e do seu filho. Deus enviou Elias lá e disse que aquela viúva iria lhe dar de comer, ia sustentar Elias. E essa viúva não sabia disso. E Deus usou essa viúva para alimentar Elias. Assim como Deus pode usar qualquer pessoa para te alimentar, para te sustentar. Ele usou os corvos. E depois ele usou essa viúva de Sarepta. E abençoou também a viúva e seu filho e não morreram. Entrega nas mãos de Deus a tua ansiedade. Entrega nas mãos de Deus toda a sua luta, seu sofrimento. Não se desespere por coisas mínimas na sua vida, porque Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui ele diz no versículo 16: da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quando Deus te dá uma palavra e você crê nesta palavra, espere que Deus vai cumprir na sua vida. Ainda que pareça tardio, ele diz: digo que depressa vos fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? O que Deus quer é que você continue servindo a Ele até o fim. Não por causa das coisas materiais que você precisa, mas por amor a Ele, ao nosso Deus maravilhoso que habita nos céus. Ao nosso Deus maravilhoso, a toda honra, todo louvor e toda glória. Deus quer ser adorado, meu ouvinte. Deus quer ser adorado. Deus, ele quer andar com o seu povo. Deus, ele quer andar. Imagina que coisa de triste é Deus, ele te abençoar, te dar as coisas nessa terra que você precisa e depois você abandonar a Deus. Não quero andar com Deus, não. Eu tô enjoado de andar com Deus. Que coisa triste. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abater a nossa arrogância, a nossa soberba. Deus é santo, 3 vezes santo. Deus, ele é maravilhoso. Ele procura os fiéis da terra para habitar com Ele. Ele procura você que está ouvindo esta palavra. Ele quer uma pessoa fiel. Ele procura os fiéis da terra para que possa habitar com Ele. E um dia Deus vai te dar a vida eterna. Ele vai te dar o céu para você morar. Leu lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. E Jesus também disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. A cidade lá é de ouro e de cristal. E Deus vai dar um corpo para a gente como um corpo de anjo. Nós seremos como os anjos nos céus. Não vai ter mais família. Não vai haver mais marido e mulher, nem filhos, nem filhas. Todos nós seremos uma única só família. Todos nós seremos como os anjos nos céus. E não vai haver mais morte, nem pranto, nem choro, nem clamor, nem dor, nem enfermidades. E o principal, não vai estar lá o diabo. O imundo vai ser condenado no lago de fogo e enxofre e vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. E nós estaremos nos céus para sempre com o Senhor Jesus. Estaremos habitando para sempre com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo, que é a lâmpada. O Senhor Jesus maravilhoso, com o Pai da glória, o nosso Deus que nos criou, o nosso Deus que tirou você do pó da terra, o nosso Deus que soprou o fôlego de vida, onde você respira este ar que Deus te deu, este fôlego de vida que está nos seus narizes, na sua boca, foi Deus que te deu, meu ouvinte. Este ar que você respira não foi o mundo que te deu, não foi o dinheiro que te deu esta vida que você tem hoje, foi Deus que te deu.
Este corpo que você tem hoje, que muitas vezes você reclama, este corpo foi Deus que te deu. Desde o ventre da sua mãe, Deus te conhece. Ainda a sua vida não foi nem formada, toda a sua história está escrita num livro de Deus. Ele te sonda, Deus ele te observa, Deus ele está te olhando. Os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando maus e bons. Este corpo foi Deus que te deu. Este corpo é a roupa do teu espírito. Foi Deus que te deu este corpo. Não desanime. Deus ele vai renovar as tuas forças como a águia. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Não fique triste. Sirva a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração. Anda com Deus. Tenha prazer de ler as Escrituras. Tenha prazer de ler a palavra de Deus todos os dias. Come do alimento. Bebe do ribeiro. Beba desta água. E Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Deus vai te guiar, como Ele guiou Elias. Deus vai abençoar a tua vida quando você passar a andar com Ele. E o homem e a mulher que anda com Deus não tem tempo para pecar. Não tem tempo para pecar. Quando andamos com Deus, não vivemos no pecado. A gente não consegue viver no pecado quando a gente anda em comunhão com Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas Deus acrescentará na sua vida. Saiba de uma coisa: quando você entrega a sua vida na mão de Deus, saiba de uma coisa, que as demais coisas Ele vai prover para você. Se hoje você está sem trabalho, se hoje você não tem nem o que comer, Deus vai usar os corvos para te sustentar, como Ele usou para sustentar Elias, e como Ele usou também para alimentar a viúva de Sarepta. Creia no Senhor Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor Jesus, e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Não se desespere. Sê forte e corajoso. Os valentes de Deus herdarão a vida eterna. Quando Deus chamou Gideão, começou com 32.000 e terminou com 300 valentes de Deus. Seja valente. Sê fiel até a morte, diz o Senhor. Dar-te-ei a coroa da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar vida. A nossa vida nesta terra é passageira, meu ouvinte. Podemos viver de 70 a 80 anos, é enfado e canseira, mas Deus promete te dar uma vida eterna, um corpo glorioso como de um anjo. Não vai ter canseira, não vai ter fome, nem dor, nem frio, não vai ter cansaço. Deus vai coroar os seus servos. Deus vai te abençoar na terra. E o fim de Elias foi maravilhoso. Deus arrebatou Elias num redemoinho. Elias foi para o céu. Ser fiel a Deus. Que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, Pai Celestial, aqui está, meu Pai, a Tua palavra que foi pregada. Ó Deus, abençoa a vida de cada um de nós, Senhor. Abençoa a vida daquele que não tem o que comer, Senhor. Envia a provisão, meu Pai, nestes lares, ó Deus, que está em escasso, meu Pai, que não tem o pão de cada dia, que está com a sua botija vazia, meu Pai, com um pouquinho de azeite. Ó Deus, que está escasso neste lar. Senhor, envia os teus anjos, meu Pai, como o Senhor enviou os corvos para alimentar a Elias. Envia os teus anjos, meu Pai, para suprir as necessidades destes ouvintes, meu Deus, que precisam, meu Pai, de alimento, que precisam, meu Pai, também do alimento do Espírito, que leva à vida eterna, que leva à salvação. Ó Deus, concede também a salvação a cada um que está ouvindo esta mensagem. Pela Tua misericórdia, perdoa os seus pecados, meu Pai, e sara, meu Deus, a cada vida que está ouvindo esta palavra. Ó Deus, liberta da depressão, meu Pai, liberta da opressão, Senhor, liberta das enfermidades, meu Pai, pressão alta, diabetes.
reumatismo. Liberta, meu Pai, de toda enfermidade, gastrite, problema no intestino, na pele, nos olhos, nos ossos, meu Pai. Fortifica estas vidas, ó Deus. Concede vitória, meu Pai, força, esforça, meu Pai. Ajuda esses ouvintes, meu Pai, para que possam se levantar, para que possam se esforçar, meu Pai. E o Senhor venha abençoá-los, a cada um que está ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, seja com cada um que está ouvindo esta mensagem. Receba esta oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todo sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.